Pensa que a sua vida é dura? Você não duraria nem um único dia na época medieval. As comodidades modernas amoleceram-nos e o que as pessoas medievais enfrentavam diariamente chocá-lo-ia até aos ossos. Falemos da comida medieval, as coisas que o fariam correr de volta para o século XXI mais rápido do que consegue dizer McDonald's. Primeiro que tudo, esqueça tudo do que viu em filmes sobre grandes banquetes com coxas de peru gigantes para as pessoas comuns. As refeições eram insípidas, chatas e frequentemente perigosas. A maioria das pessoas comia uma dieta que era tão emocionante quanto ver tinta secar. Os camponeses viviam principalmente de algo chamado potagem, basicamente uma triste sopa aguada feita com quaisquer vegetais que pudessem cultivar, cozida na mesma panela durante dias. Era a versão medieval do guisado misterioso da mamãe, exceto que, em vez de esconder vegetais, escondia gorgulhos. O pão era o alimento principal para quase todos, mas não era a coisa fofa fatiada que desfrutamos hoje. O pão medieval era denso, escuro e frequentemente cheio de todo tipo de extras indesejados. A farinha usada geralmente era moída entre mós de pedra que lascavam na mistura. As pessoas naquela época tinham dentes mais fortes, não por bons genes, mas por mastigar constantemente o que era basicamente massa recheada de rocha. Aqui está um facto assustador. Grande parte do pão continha ergot, esporão do centeio, um fungo que cresce no centeio. O envenenamento por ergot causa alucinações, sensações de ardor e, por vezes, a morte. Alguns historiadores acreditam que o envenenamento por ergot pode ter contribuído para a histeria da caça às bruxas, porque vilas inteiras começavam a alucinar ao mesmo tempo. Imagine pensar que o seu vizinho é uma bruxa quando, na realidade, o seu padeiro só precisava de limpar o equipamento. A carne era um luxo para a maioria das pessoas. Quando a conseguiam, frequentemente estava quase podre porque não havia refrigeração. Para mascarar o sabor da carne em decomposição, usavam especiarias fortes se pudessem pagar por elas. Caso contrário, simplesmente tapavam o nariz e esperavam o melhor. A regra dos 5 segundos na época medieval era mais como a regra dos 5 dias. A pior parte é que nem sequer conseguia engolir esta comida horrível com água, porque bebê-la deixá-lo-ia doente. A maioria das fontes de água estava contaminada com dejetos humanos e outras coisas desagradáveis. Em vez disso, todos, incluindo crianças, bebiam cerveja ou ale, não a bebida forte que temos hoje, mas uma versão mais fraca que era mais segura que a água, porque o processo de fabrico matava os germes. Um estudo descobriu que o camponês medieval médio consumia aproximadamente 8 canecas, pints, de cerveja por dia. Crianças de apenas 5 anos bebiam cerveja regularmente com cada refeição. As crianças medievais não precisavam de identidades falsas para beber, precisavam delas para obter água. O peixe era outro alimento comum, mas geralmente era conservado secando-o ou salgando-o, já que o peixe fresco estragava-se rapidamente. As pessoas que viviam na costa conseguiam obter peixe fresco, mas para os habitantes do interior, o peixe chegava com dias ou semanas de idade. Só o cheiro deixá-lo-ia inconsciente. A esta altura, provavelmente o seu estômago está revirado, o que nos leva perfeitamente ao próximo horror medieval, a sanita. Para a pessoa média, ir à casa de banho significava usar um penico, basicamente um recipiente ou balde guardado debaixo da cama. Uma vez cheio, esvaziava-o você mesmo ou esperava que alguém o recolhesse. Onde o esvaziavam? Geralmente diretamente pela janela para a rua abaixo. A versão medieval de "cuidado aí embaixo" não era sobre objetos a cair, mas sim sobre fezes a cair. A prática comum nas cidades era simplesmente gritar "Garde-Lou!" antes de atirar os dejetos pelas janelas superiores. Esta advertência vinha da frase francesa "Gare à l'eau", que significa cuidado com a água. Claro, com água referiam-se a algo muito menos agradável. Esta prática era tão comum que, em algumas cidades medievais, a regra era que os dejetos só podiam ser atirados pelas janelas depois das 22 horas. Se tivesse a sorte de visitar um castelo, poderia encontrar algo chamado garde-robe, essencialmente um buraco num assento de pedra que deixava os dejetos caírem diretamente pela muralha do castelo. No castelo de Dover, arqueólogos encontraram um garderobe que deixava os dejetos caírem quase 21 metros, 70 pés. Os reis e rainhas podem ter tido tronos, mas os seus sanitários eram apenas buracos com corrente de ar.
Para aqueles que não podiam esperar para chegar a casa ao seu penico, as opções eram sombrias. As áreas públicas frequentemente tinham locais designados onde as pessoas se aliviavam, criando o que hoje chamaríamos de esgotos a céu aberto. Em Londres havia locais chamados latrinas comuns construídas sobre rios, mas estes eram poucos e raros. O trabalho de recolher e eliminar os dejetos humanos recaía sobre os trabalhadores com o infeliz título de gong farmers, limpadores de fossas. Estas almas corajosas recolhiam os dejetos das fossas sépticas e levavam-nos para fora das muralhas da cidade. Só podiam trabalhar à noite e o cheiro grudava neles tanto que não lhes era permitido estar em locais de reunião públicos. Apesar das condições terríveis, os gong farmers eram, na verdade, pagos razoavelmente bem, aproximadamente 4 vezes mais do que ganhava um trabalhador comum. O cheiro das cidades medievais era lendário. O rio Tamisa, em Londres, estava tão poluído com dejetos que era descrito como um monstro de mau cheiro. Esqueça o papel higiênico. As pessoas usavam o que estivesse disponível, folhas, musgo, a mão esquerda ou, se fossem ricos, pedaços de lã ou cânhamo. Os romanos usavam esponjas em paus que enxaguavam com vinagre ou água salgada, mas esse conhecimento foi em grande parte perdido na época medieval. Depois de passar um dia a beber cerveja para evitar doenças transmitidas pela água e depois não encontrar nenhum lugar decente para se aliviar, estaria pronto para regressar ao século XXI. Mas a situação da casa de banho era apenas uma das muitas realidades brutais que fizeram da vida medieval um teste diário de sobrevivência. Esqueça aquelas noções românticas de ser um cavaleiro valente ou uma bela donzela num castelo. Na época medieval, a maioria das pessoas trabalhava em empregos exaustivos do amanhecer ao anoitecer, com apenas salário suficiente para sobreviver. A maioria das pessoas eram camponeses que trabalhavam na terra pertencente aos nobres. A sua rotina diária: acordar ao amanhecer, trabalhar até o anoitecer, desabar na cama, repetir até a morte. Um agricultor típico arava os campos com ferramentas de madeira puxadas por bois, plantava sementes à mão e colhia as plantações com foices básicas. Durante a época da colheita, os camponeses trabalhavam jornadas de 16 horas sob um sol escaldante. Registros da Inglaterra medieval mostram que um trabalhador agrícola típico queimava mais de 4.000 calorias diárias apenas com o trabalho físico. Os agricultores medievais não precisavam de matrículas em academias, apenas precisavam de sobreviver. Para aqueles que não eram agricultores, os ofícios e artesanatos ofereciam carreiras alternativas, embora estas viessem com as suas próprias dificuldades. Os ferreiros passavam os dias em forjas cheias de fumaça, respirando vapores tóxicos e arriscando-se a queimaduras e lesões oculares. Os curtidores, que transformavam peles de animais em couro, trabalhavam com urina e produtos químicos tóxicos que tornavam a sua pele amarela e lhes davam cheiros horríveis que os seguiam por toda parte. Se quisesse tornar-se um artesão qualificado, era melhor começar jovem. As aprendizagens geralmente começavam aos 7 anos, quando as crianças eram enviadas para viver com um mestre artesão. Estes jovens aprendizes trabalhavam 6 ou 7 dias por semana durante até 14 anos antes de poderem tornar-se oficiais. Os conselheiros profissionais medievais tinham um fluxograma de seleção de emprego bastante simples. Consegue levantar coisas pesadas? Se sim, agricultor, se não, morte prematura. Alguns trabalhos foram criados especificamente para os pobres e desesperados. Os Link Boys eram crianças que carregavam tochas para iluminar o caminho de pessoas ricas à noite. Os Pure Finders coletavam fezes de cão para vendê-las aos curtidores. O salário para a maioria dos trabalhos mal cobria a sobrevivência básica. Um diarista na Inglaterra medieval podia ganhar 1 ou 2 centavos por dia, suficiente para comprar aproximadamente 2 barras de pão. Receber o salário mínimo não era um conceito. O conceito era o mínimo necessário para não morrer antes de terminar o seu trabalho. Com um trabalho tão fisicamente exigente e má nutrição, o seu corpo desgastava-se rapidamente. A doença estava em toda parte. A medicina era praticamente inexistente. E o que é considerado cuidado médico hoje seria considerado tortura. O WebMD medieval tinha um único diagnóstico para tudo: você provavelmente vai morrer.
Um simples resfriado ou gripe que tratamos com descanso e medicamentos de venda livre poderia ser uma sentença de morte. Sem compreensão de germes ou infecções, as pessoas medievais acreditavam que a doença vinha do ar viciado, miasma, ou de um desequilíbrio dos quatro humores corporais: sangue, bilis amarela, bilis negra e fleuma. Estava com febre? Hora de sangrar. Isto envolvia abrir uma veia e drenar o sangue para um recipiente. Os médicos medievais tinham uma solução para tudo. Tem sangue a mais? Deixe-me consertar isso para você. As sanguessugas eram outro tratamento popular. Estes parasitas sugadores de sangue eram aplicados à pele para extrair o sangue ruim. Um texto médico recomendava usar 70 sanguessugas de uma vez para certas condições. A taxa de mortalidade por doença era assombrosa. Cerca de 30% das crianças morriam antes dos 5 anos, e a expectativa de vida média era entre 30 e 40 anos. A peste bubônica matou aproximadamente 50% da população europeia em meados do século XIV. Os problemas dentários eram particularmente terríveis sem escovas de dentes adequadas ou compreensão da higiene dental. A cárie era comum. Os dentistas medievais não precisavam de hora marcada, apenas esperavam até que alguém gritasse alto o suficiente para ser ouvido em toda a cidade. Mesmo os medicamentos disponíveis eram frequentemente mortais. Mercúrio era prescrito para tudo, desde afecções de pele até sífilis. Os seus medicamentos prescritos não precisavam de rótulos de advertência sobre efeitos colaterais. O efeito colateral era sempre que poderia matá-lo mais rápido que a doença. A pior parte é que muitas doenças se espalhavam devido à falta de compreensão da higiene. A sua ideia de desinfetante para as mãos era limpar as palmas na roupa já suja, o que é como tentar limpar um sapato enlameado com uma meia suja. Mesmo que de alguma forma sobrevivesse a todos estes tratamentos médicos medievais, os seus problemas estavam longe de acabar. A vida na Idade Média encontrou muitas outras formas de tornar cada dia um desafio. A justiça na época medieval não era apenas cega, era francamente cruel, injusta e frequentemente completamente aleatória. O sistema legal operava com princípios que fariam advogados modernos gritarem de horror. Em primeiro lugar, as leis variavam enormemente de cidade para cidade. O que era perfeitamente legal numa aldeia podia fazer com que fosse atirado para uma masmorra a apenas 8 quilômetros, 5 milhas de distância. Não havia códigos legais padronizados e a maioria das pessoas comuns não tinha ideia do que era realmente ilegal até serem acusadas de infringi-lo. Os direitos Miranda medievais consistiam em: você tem o direito de ser punido, você tem o direito de pedir clemência, boa sorte com isso. A punição raramente correspondia ao crime. Crimes menores, como roubar comida quando se estava a morrer de fome, podiam resultar no corte da mão. Na Inglaterra medieval, mais de 200 crimes diferentes acarretavam a pena de morte, incluindo derrubar uma árvore na floresta do rei ou roubar propriedade no valor de mais de 12 pence. Os julgamentos não se pareciam em nada com o nosso sistema judicial moderno. Se fosse acusado de um crime, provar a sua inocência frequentemente envolvia o julgamento por ordalho. Um método comum era fazer o acusado carregar uma barra de ferro em brasa por 2,7 metros, 9 pés. Se as suas queimaduras curassem sem infecção em 3 dias, era inocente. Se infeccionassem, o que era quase garantido sem a medicina moderna, era culpado. A sua versão de um teste de detetor de mentiras era basicamente: vamos ver se Deus impede que esta coisa dolorosa o magoe. Outro método popular era o julgamento pela água. O acusado era amarrado e atirado a um rio ou lago. Se afundasse, era inocente. Se flutuasse, era culpado e executado. A lógica: a água sendo pura, rejeitaria o culpado. Isto criava uma situação literalmente sem saída para o acusado. Para aqueles considerados culpados, os métodos de execução foram projetados para serem o mais públicos e assustadores possível. O enforcamento era, na verdade, um dos métodos mais misericordiosos. Arrastar, pendurar e esquartejar, onde o condenado era arrastado pelas ruas por cavalos, enforcado até quase morrer, estripado ainda vivo, decapitado e depois cortado em 4 pedaços, era reservado para os piores crimes como traição. As execuções públicas eram eventos comunitários que frequentemente atraíam grandes multidões que traziam comida e bebida como se estivessem a participar de um festival.
As opções de entretenimento medieval eram limitadas. Podia assistir a alguém a ser executado ou ficar em casa a olhar para a parede. A maioria das pessoas escolhia a execução. Os nobres raramente enfrentavam o mesmo sistema de justiça que os plebeus. Se um nobre fosse acusado de um crime, podia frequentemente exigir um julgamento por combate e contratar um lutador profissional para representá-lo. Criminosos ricos também podiam pagar dinheiro de sangue às famílias das vítimas para evitar a punição, enquanto pessoas pobres acusadas de crimes praticamente não tinham opções de defesa. E quanto às prisões? As prisões medievais não se destinavam a punições de longo prazo. Eram celas de contenção até que a punição real pudesse ser realizada. Estas masmorras eram poços escuros e superlotados, onde os prisioneiros frequentemente ficavam acorrentados às paredes ou ao chão. O Estado não fornecia comida. Os prisioneiros dependiam dos seus familiares trazerem comida ou simplesmente morriam de fome. A tortura era uma parte padrão do processo legal, usada não apenas para punir, mas para extrair confissões. Dispositivos como o potro, que esticava os membros até as articulações deslocarem, a donzela de ferro, um recipiente semelhante a um caixão forrado com espigões, e parafusos de polegar, que esmagavam os dedos, eram usados para obter confissões, verdadeiras ou falsas. A maioria das pessoas confessava qualquer coisa apenas para acabar com a tortura, o que geralmente levava à execução de qualquer maneira. O lema do sistema de justiça medieval bem poderia ter sido: confesse ou sofra, depois sofra de qualquer maneira. A humilhação pública era uma punição comum para crimes menores. Ficar preso no pelourinho significava sentar numa praça pública com a cabeça e as mãos presas entre tábuas de madeira, enquanto as pessoas da cidade atiravam comida podre, lama e coisas piores em si. O tamborete de imersão, cadeira de afogar, era usado principalmente para mulheres acusadas de fofocar ou discutir com os maridos. Amarravam-nas a uma cadeira e submergiam-nas repetidamente na água. A polícia medieval era igualmente primitiva. Não havia policiais profissionais. As vilas contratavam vigias noturnos que frequentemente eram homens mais velhos, considerados velhos demais para o trabalho regular. O seu dever principal era dar o alarme se vissem um crime ou fogo. Os policiais medievais não liam os seus direitos, apenas gritavam: "Pega, ladrão!" e esperavam que alguém na multidão colocasse a perna para o fazer tropeçar, mesmo que fosse inocente. O simples fato de ser acusado de um crime podia arruinar a sua vida. O conceito de inocente até que se prove o contrário não existia. Uma vez acusado, era basicamente presumido culpado, e o ônus recaía sobre si para provar o contrário de alguma forma através destes horríveis ordalhos ou julgamentos. Se o sistema legal não o matasse, talvez sobrevivesse o suficiente para experimentar outro terror medieval: a guerra. A guerra medieval não se parecia em nada com o que se vê nos filmes. Esqueça as batalhas gloriosas com cavaleiros brilhantes a cavalgar por campos abertos. O combate medieval real era caótico, brutal e quase certamente fatal para a pessoa média. Guerras ocorriam constantemente. Durante a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, os combates duraram de 1337 a 1453, ou seja, 116 anos de conflito intermitente. A pessoa medieval média experimentaria múltiplas guerras durante a sua vida, ao contrário de hoje, onde muitas pessoas vivem as suas vidas inteiras sem ver combate em primeira mão. Falemos de armaduras. Apenas os cavaleiros mais ricos podiam pagar por uma armadura de placas completa, que custava aproximadamente o equivalente a um carro desportivo moderno. Um conjunto completo de armadura de placas representava cerca de 2 a 3 anos de renda para um artesão experiente. A maioria dos soldados usava vestimentas de tecido acolchoado chamadas gambeson, talvez com algumas placas de metal costuradas se tivessem sorte. Os cavaleiros de armadura brilhante eram a versão medieval das pessoas com carros desportivos caros, raro, exibicionista e provavelmente a compensar algo. E quanto às armas, as espadas eram caras e usadas principalmente por cavaleiros e pela nobreza. Os soldados comuns usavam lanças, machados ou ferramentas agrícolas modificadas para lutar. A arma medieval mais temida era, na verdade, o arco longo que podia perfurar a maioria das armaduras a curta distância.
Os arqueiros ingleses treinavam desde a infância e desenvolviam esqueletos deformados pelo estresse físico de puxar arcos de 90 quilos, 200 libras, milhares de vezes. As batalhas medievais foram incrivelmente letais. Na Batalha de Towton, em 1461, aproximadamente 28 mil homens morreram num único dia, cerca de 1% de toda a população masculina da Inglaterra. Muitos morreram congelados na tempestade de neve que acompanhou a batalha antes mesmo de verem combate. As feridas de batalha quase sempre eram fatais devido a infecções, mesmo que não fossem uma ameaça imediata à vida. Para os camponeses, a pior parte da guerra nem eram as batalhas, era o que os exércitos faziam entre as lutas. Os exércitos medievais viviam da terra, o que significa que pegavam qualquer alimento e suprimentos de que precisavam das vilas locais. Isso frequentemente envolvia queimar plantações, matar gado e destruir casas. Soldados de ambos os lados saqueavam comunidades, deixando os civis a morrer de fome. A versão medieval de "apoiem as nossas tropas" significava: por favor, não levem toda a nossa comida e queimem as nossas casas. Os cercos eram particularmente horríveis. Quando um exército cercava um castelo ou cidade murada, aqueles presos lá dentro enfrentavam uma fome lenta. Durante o cerco de Paris em 885 a 886, os habitantes recorreram a comer ratos, gatos e, eventualmente, uns aos outros. Os cercos podiam durar meses ou até anos. O cerco de Cândia, ou Heraclion moderna, durante o século XVII, durou 21 anos, o cerco mais longo da história. As doenças mataram muito mais soldados do que o combate real. Exércitos criavam condições perfeitas para doenças, milhares de homens vivendo em espaços confinados, com más condições sanitárias, comida limitada e água contaminada. Durante as cruzadas, exércitos europeus frequentemente perdiam metade dos seus homens para doenças antes mesmo de chegarem ao seu destino. Os médicos do exército medieval tinham dois tratamentos: esfregar um pouco de terra para feridas menores e preparar-se para encontrar o seu Criador para todo o resto. Civis presos em zonas de guerra enfrentavam decisões terríveis. Fugir significava abandonar lares e posses, possivelmente enfrentando a inanição no caminho. Ficar significava arriscar a violência dos exércitos que passavam. Mulheres e crianças não eram poupadas. Crônicas medievais descrevem aldeias inteiras massacradas, independentemente da idade ou gênero. Se de alguma forma conseguisse evitar ser recrutado para estes conflitos sangrentos, sobrevivesse aos exércitos errantes e não morresse de fome devido à guerra ou às fomes que ela causava, ainda tinha que suportar a miséria geral da vida medieval cotidiana. O cheiro atingia o primeiro. Cidades medievais, uma mistura de dejetos humanos, comida podre, corpos por lavar, produtos químicos de curtume, restos de matadouros e fumaça de inúmeros fogos. Sem coleta de lixo, o lixo acumulava-se nas ruas ou era atirado ao rio mais próximo. Açougueiros atiravam entranhas e sangue de animais bem em frente às suas lojas. O cheiro era tão avassalador que as pessoas carregavam pequenos sacos de ervas chamados pomanders para segurar sob o nariz. A versão medieval do ambientador cheirara a algo um pouco menos terrivelmente para disfarçar o fedor. A higiene pessoal era praticamente inexistente. A maioria das pessoas tomava banho apenas algumas vezes por ano, geralmente na primavera e no final do verão. Muitos acreditavam que o banho abria os poros e permitia a entrada de doenças. Durante os meses de inverno, as pessoas podiam passar 4 a 5 meses sem se lavar. Os piolhos eram tão comuns que pentes especiais para removê-los eram ferramentas padrão de cuidados pessoais. Perfis de namoro medievais teriam incluído apenas infestação moderada de piolhos, como um ponto positivo. A roupa era desconfortável, raramente lavada e usada até se desfazer. A roupa íntima era feita de linho áspero que irritava a pele. As roupas externas eram de lã grossa que coçava constantemente. Tanto ricos como pobres geralmente tinham apenas 2 ou 3 mudas de roupa no total. Os sapatos eram feitos de couro fino com solas planas que não ofereciam proteção contra os elementos. A barreira linguística seria quase intransponível. O inglês médio do século XV soa quase como uma língua estrangeira para falantes de inglês moderno. Frases comuns como "What is thy name?",
qual é o teu nome seriam incompreensíveis. Teria dificuldade em entender os outros e eles pensariam que estava a falar algaravia. A privacidade não existia. A maioria dos lares consistia num cômodo onde todos comiam, trabalhavam e dormiam juntos. As camas eram partilhadas por vários membros da família e às vezes viajantes partilhavam camas com estranhos. Mesmo em lares ricos, servos estavam presentes o tempo todo, mesmo durante momentos privados. As opções de entretenimento eram limitadas e frequentemente violentas. Execuções públicas atraíam grandes multidões e eram tratadas como festivais. O combate de animais, onde cães atacavam ursos ou touros, era popular. As opções menos violentas incluíam assistir artistas viajantes ou ouvir bardos contar histórias, mas estes eram mimos infrequentes. A hierarquia social era rígida e implacável. O sistema feudal significava que todos tinham um lugar fixo e a mobilidade social era quase impossível. Aproximadamente 90% da população eram camponeses que não possuíam nada e trabalhavam em terras pertencentes a nobres. Subir na posição social ou mudar de ocupação raramente acontecia. O conhecimento era limitado e a superstição preenchia as lacunas. A maioria das pessoas acreditava em bruxas, demônios e criaturas mágicas. Problemas médicos eram atribuídos a espíritos malignos, ar ruim ou influências astrológicas. Um eclipse solar podia levar uma vila inteira ao pânico, acreditando que o mundo estava a todo acabar. A verificação de fatos medieval consistia em perguntar à pessoa mais velha da vila se ela já tinha ouvido a mesma coisa antes. A comunicação era lenta e pouco confiável. As notícias viajavam na velocidade de um mensageiro a pé ou a cavalo. Informação de 80 quilômetros, 50 milhas de distância podia levar dias para chegar, e notícias de outros países podiam levar meses se chegassem. Neste ponto da nossa jornada pelos horrores medievais, estaria a procurar desesperadamente uma maneira de voltar para a sua confortável vida moderna com os seus antibióticos, encanamento interno, direitos humanos e desodorizante. O passado pode parecer romântico em livros e filmes, mas a realidade da vida medieval era uma luta diária que poucos de nós, humanos modernos, conseguiríamos suportar nem mesmo por um dia.